Sabe aquela pergunta que a gente se faz desde sempre? Por que o crime acontece? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um campo de estudo fascinante que tenta responder exatamente isso. Vamos juntos desvendar o que é a criminologia. Para começar, vamos imaginar uma cena bem comum. Pensa aí, uma biblioteca, aquele silêncio de concentração. O Léo tá ali, totalmente focado nos estudos, notebook do lado. Num segundo de distração, ele levanta para pegar um livro. A Maria, que já estava de olho, vê a chance perfeita. E pronto, piscou, o notebook sumiu. Um ato super rápido, quase invisível, mas que desencadeia muita coisa. Para muita gente, a história acaba aqui, né? Aconteceu um furto, alguém perdeu algo de valor, fim de papo. Mas e se esse for só o começo da história? E se por trás desse ato aparentemente simples existia um universo inteiro de perguntas? É exatamente aí que a criminologia entra em cena. Ela é a ciência que não se contenta como o que aconteceu, mas que vai atrás, incansavelmente, do porquê. Então, vamos entender o que ela é de verdade. Olha, a origem do nome já entrega o jogo. É o estudo do crime. Mas a palavra-chave aqui é ciência empírica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criminologia não trabalha com achismo, com opinião. Ela se baseia em fatos, em dados, na observação da realidade. Por exemplo, em vez de só dizer a pobreza causa o crime, a criminologia vai lá e analisa dados de milhares de casos para entender qual é a real conexão entre uma coisa e outra. E aqui tem uma diferença que é fundamental a gente entender. Criminologia não é a mesma coisa que direito penal. Pensa assim, o direito penal diz como as coisas deveriam ser. Ele estabelece a regra, furtar é crime e a pena é essa. Ponto. Já a criminologia olha para o mundo como ele é. Ela pergunta por que aquele furto aconteceu na prática, quais foram os fatores. Ela estuda a realidade para entender a raiz do problema. E para fazer essa análise da realidade, ela não trabalha sozinha, de jeito nenhum. A criminologia é tipo um ponto de encontro de várias ciências. Ela vai beber na fonte da sociologia para entender o peso da sociedade, na psicologia para entender a mente humana, no direito para ter a base das leis e por aí vai. É uma ciência naturalmente interdisciplinar. Certo. Então, o que exatamente a criminologia olha? O foco dela se divide em 4 objetos de estudo principais. Vamos voltar para a nossa história da biblioteca para ver como isso funciona. E aqui estão eles: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Imagina um quebra-cabeça de 4 peças. Se a gente olhar só para uma delas, a imagem nunca vai ficar completa. A criminologia busca justamente entender como essas 4 peças se encaixam. A primeira peça é o delito. Para a criminologia, o furto do notebook do Léo não é só uma violação do Código Penal. É um evento real, com lado humano, doloroso. Envolve a frustração do Léo, o prejuízo nos estudos dele e, no fundo, reflete um problema bem maior da nossa sociedade. Depois vem o delinquente. Antigamente, a visão era simples. A Maria seria vista apenas como uma pessoa má. A criminologia moderna olha para ela e vê um ser humano complexo. O que será que a levou a fazer isso? Foi desemprego? Falta de oportunidade? Más influências? A ideia não é justificar o ato, mas suspender o julgamento para, primeiro, entender a teia de fatores por trás daquela decisão. E a vítima? Por muito tempo, o Léo seria só um número na estatística. Hoje, a criminologia coloca a vítima no centro da discussão. Qual foi o impacto real na vida dele? Será que ele se sente seguro para voltar àquela biblioteca? Estudar a vítima é fundamental para a gente entender a dimensão do dano que o crime causa. E, por último, o controle social. Esse nome parece complicado, mas é simples. Inclui tanto as reações formais, tipo a segurança da biblioteca investigando, a polícia, a justiça, quanto as informais, como os outros estudantes reagiram. As pessoas ficaram com medo? A família da Maria, a do Léo, a escola, a vizinhança, tudo isso faz parte do controle social, da resposta da sociedade ao crime. Ok, a gente já entendeu o que a criminologia estuda, mas a pergunta agora é, como ela faz isso? Qual é o método de trabalho? O método é a espinha dorsal de tudo. Como a gente viu, é empírico, baseado em dados, na realidade, e interdisciplinar. A finalidade disso tudo não é só juntar conhecimento por juntar, mas sim entender as causas, os mecanismos do crime. E o grande objetivo, o porquê de tudo isso: prevenção. É usar essa ciência toda para ajudar a sociedade a criar políticas mais inteligentes e que realmente funcionem. Essa frase resume perfeitamente a ideia. Reprimir é agir depois que o crime já aconteceu. Prevenir, com base no que a criminologia nos ensina, é agir antes.
É uma mudança total de foco, do passado para o futuro. Agora, dentro da própria criminologia, existem jeitos diferentes de olhar para o problema. Vamos conhecer duas abordagens principais, a geral e a clínica. A diferença é como se fosse um zoom. A criminologia geral dá um passo para trás. Ela olha a floresta inteira. Ela pegaria o caso do Léo e compararia com milhares de outros furtos em bibliotecas para achar padrões. Qual o perfil mais comum de quem furta? Quais os horários de pico? Já a criminologia clínica dá um zoom bem fechado. Ela olha para a árvore. Ela focaria só na Maria. Aplicaria as teorias gerais para entender a história de vida dela, a situação específica dela e pensar numa intervenção individualizada. Pois bem, estamos chegando ao fim da nossa jornada. E no final das contas, por que tudo isso importa? Para que dedicar tanto esforço para entender o crime? A importância da criminologia é gigantesca. Primeiro, ela nos dá um diagnóstico científico, um raio-x do problema do crime, sem maquiagem. Ela nos faz pensar para além da caixinha da punição, olhando para o ser humano e para a sociedade. E, talvez o mais importante de tudo, ela nos dá as ferramentas para criar políticas de segurança que não sejam baseadas no eu acho, mas sim em dados, em evidências. O objetivo final é construir comunidades mais seguras porque a gente se compreende melhor, e não só porque a gente pune mais. O furto do notebook na biblioteca, no fim, foi mais do que um ato isolado, foi um sintoma. A criminologia nos oferece um método para diagnosticar a doença, e não só para ficar tratando o sintoma. E a grande questão que fica no ar é, será que estamos dispostos a usar todo esse conhecimento para construir um futuro diferente? Fica aí a reflexão.